Boa noite, meus queridos. Bom dia, boa tarde, enfim, o horário que vocês estiverem assistindo, sejam-se acolhidos. E é mais uma vez com muita gratidão e alegria que estamos aqui para o encontro com o Evangelho. Esses minutos tão preciosos onde nós sentimos tão de perto a presença desses amigos espirituais, dessa equipe tão querida que com tanto amor vem até nós nos envolver em energias salutares. E para que nós possamos absorver essas energias da melhor maneira possível, eu peço que entremos em oração, porque a prece favorece a sintonia com essas ondas emitidas por esses amigos queridos. Então, se for mais fácil, que fechem os seus olhos. E nesse instante, nós vamos mentalizando a figura de Jesus, o nosso Mestre, com muito amor, de braços abertos, recebendo a cada um de nós. E nós vamos correndo em direção a Jesus, como se fôssemos crianças. E naquele abraço gostoso, nós vamos sentindo Jesus afagando os nossos cabelos, aquele calor do seu abraço nos dizendo: eu estou aqui, conte comigo. E nós vamos sentindo aquela segurança em estarmos protegidos por Jesus. Mestre querido, que nós possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos, que possamos ter a força necessária e a coragem para colocar em prática o que estamos aprendendo, que nós possamos, Senhor, nesta vida, sermos pessoas melhores, praticarmos o bem e assim, com certeza, nós seremos felizes. Jesus querido, nós te agradecemos a companhia. Agradecemos a presença dos teus mensageiros aqui conosco, nos amparando, fluidificando a água, atento também às nossas necessidades, para nos transmitir o passe no final dessa assistência. Leva, Mestre querido, a nossa oração de agradecimento a Deus, o nosso Pai, e que através dessa oração possamos formar um só grupo de encarnados e desencarnados, unidos no amor. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E com muito carinho nós vamos envolvendo a Florinda, para que ela seja amparada e fortalecida por essa equipe espiritual. Graças a Deus. Olá, que bom estarmos novamente aqui, e é com esse sentimento de gratidão a Deus que nós vamos abordar mais um ensinamento de Jesus, ainda dentro do Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte. É o finalzinho do Sermão do Monte, está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não sejais julgados. Jesus vem aqui trazer esse ensinamento que hoje nós esquecemos completamente. E é um ensinamento urgente que nós temos que relembrar para as nossas vidas, porque hoje em dia o julgar se tornou um ato automático, um comportamento natural entre todos nós. Nós julgamos o tempo inteiro, julgamos pelas palavras, julgamos pelas escolhas, pelas roupas, até pelos cabelos, pelas crenças, pelas opiniões políticas, pelas atitudes das redes sociais, pelos erros do passado e até pelas dores que o outro carrega. Nós julgamos tudo. Nunca foi tão fácil apontar o dedo e as falhas, e nunca foi tão difícil exercer a compreensão, compreender, usar de misericórdia, usar de benevolência. E é nesse cenário atual, assim como na época de Jesus, que a advertência que ele veio fazendo, que está até hoje, tentando modificar os nossos comportamentos, não julgueis. Essa frase, ela não é somente um conselho moral, ela é principalmente uma lei espiritual.
que nós desconhecemos muitas vezes, né? Essa lei espiritual, ela é uma chave que vai propiciar uma libertação do nosso coração, da nossa mente. Então, essa lei espiritual do não julgar, ela está protegendo principalmente quem julga. Porque quando nós julgamos, nós emitimos um sentimento geralmente negativo, né? E esse julgamento, ele endurece o nosso coração, o nosso raciocínio, estreita a nossa visão espiritual e impede que exerçamos o amor entre todos nós. Então, os maiores prejudicados, no julgamento somos nós. Então, quando Jesus vem e fala não julgue, ele está tentando nos proteger dessas emanações negativas, dessas vibrações que vão estreitando a nossa visão espiritual, endurecendo o nosso coração. Para que nós compreendamos esse ensinamento de Jesus, nós precisamos afastar alguns pensamentos errados que a gente ignora do ensinamento de Jesus. Quando Jesus fala não julgue, ele não está mandando a gente passar a mão na cabeça, como se diz no popular, né? Ou ser conivente com o mal. Não, não é isso. Jesus pede que nós discernamos entre o bem e o mal sempre. Quando ele fala para não julgar, ele não está falando para a gente aceitar as injustiças, impedir o discernimento, compactuar com o erro, ser conivente com o mal, ou ser ingênuo ou passivo, né? Jesus não condena esse discernimento, ele alerta contra o julgamento condenatório, é um julgamento moral que nós fazemos. E quando nós exercemos esse julgamento condenatório, nós rotulamos, nós sentenciamos, nós desqualificamos, nós diminuímos as pessoas e fechamos todas as portas de recomeço. Então, a pessoa já está julgada. Então, não adianta nem fazer nenhum esforço para recomeçar nada, porque já houve o julgamento, nós já condenamos, já prendemos e já demos a nossa cota de juiz, e não é assim, né? Então, discernir é o que Jesus sempre pede, é analisar as situações com consciência, com maturidade espiritual. E quando nós julgamos, nós achamos que nós somos melhores que as outras pessoas, como se nós conhecêssemos toda a história da pessoa, todo o passado espiritual da pessoa. Olha que profundidade de ensinamento que Jesus trouxe. Quando nós julgamos, nós ignoramos as lutas invisíveis que as pessoas passam. Então é muito fácil falar, você é um drogado, é um alcoólatra porque você quer. Jesus trouxe o ensinamento do não julgar, trouxe esse ensinamento, porque quando nós julgamos uma pessoa, nós retiramos toda a parte humana da pessoa, do próximo. Então não há passado, não há causas, e não nos compete analisar a vida da pessoa também. Não é nossa tarefa isso, identificar o passado da pessoa, ou por que que a pessoa é viciada, ou é alcoólatra, ou fez isso, ou fez aquilo, cometeu um crime. Nós não somos Deus para julgar, nem Deus julga, né? Deus dá misericórdia para todas as pessoas e a lei de ação e reação está lá. A lei de justiça ela funciona desse jeito. Então, quando nós julgamos, nós revelamos. Por isso que nós julgamos muito, porque nós revelamos o nosso interior ainda pobre, frágil. Então, nós achamos que somos melhores que as outras pessoas. Achamos que temos condições espirituais de analisar a situação de cada um, o passado espiritual de cada um. E nós não temos esse conhecimento, ou essa atribuição. Ninguém pediu para a gente fazer isso, né? Nós também julgamos, além dessa fragilidade inferior aí que a gente tem por dentro, nós julgamos por insegurança.
Quando nós não estamos com a nossa consciência muito certinha ali, né, em paz conosco mesmo, nós projetamos no outro aquilo que nós rejeitamos em nós. Acreditem, quando a gente julga, aponta o dedo, nós estamos projetando na outra, no erro da outra pessoa, ou no ato da outra que a outra pessoa cometeu, aquilo que nós rejeitamos em nós. Por isso que a gente às vezes é tão cruel nos julgamentos com as pessoas, né? Julgamos também por medo de sermos iguais. Não, eu não faço isso, eu estou imune a isso. Será que nós estamos mesmo com toda essa segurança moral e espiritual? Será que em algum momento nós ainda não vamos perder o controle ou vamos errar? Nós vamos errar muito ainda, né? Então a gente já julga por conta disso, né? Com medo de errar, então já vamos falando logo do erro do outro. E julgamos também por orgulho, né? Essa falsa sensação de superioridade moral que todos nós temos, superioridade intelectual e, mais grave de todos, superioridade espiritual. Nós nos achamos superiores aos outros, espiritualmente falando, né? E é isso a gente vê muito nas casas espíritas, nas igrejas, porque aquele que conhece um pouco mais se acha isento de erros, de falhas, e se acha espiritualmente melhor que o outro. E julgamos também por hábito, né, gente? Por hábito social. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura que normalizou a crítica. Todo mundo critica todo mundo. Normalizou o deboche, o sarcasmo, o bullying, a ironia e a condenação pública. Nós vamos lá e criticamos, apontamos o dedo. Então, solta esse preso que nós fazemos a justiça aqui fora. Não, de novo, Jesus não banalizou o erro, nem mandou ser conivente com o mal. Não foi isso que ele falou. Ele apenas pediu para não julgarmos. E às vezes, ou quase sempre, nós julgamos para aliviar a nossa própria dor. Apontar o erro alheio, o dedo para outra pessoa, faz esquecer os nossos próprios erros, nossos próprios conflitos. Ah, mas eu não faço mais isso. Em algum momento nós fizemos já, ou vamos fraquejar em algum momento e cometer esse mesmo erro, né? O Emmanuel tem uma mensagem que ele fala: toda crítica severa revela mais sobre quem critica do que sobre quem é criticado. E o André Luiz fala que quem critica tem a obrigação de fazer melhor. Então, e a lei, né? Com que Jesus trouxe para todos nós, né? Que é a lei do retorno moral, né? Com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. Com o mesmo rigor que você julga o erro do outro, os seus erros serão julgados também. E aqui não se trata de castigo, porque Jesus jamais pregou castigo, punição, nada disso. Mas Jesus fala aqui sobre lei de afinidade espiritual. Você se afiniza ou se afina com aquilo que você pensa. Se o seu rigor é esse intenso de julgar, de achar que você não vai errar nunca, as companhias espirituais que lhe atrairemos também pensam desse jeito. E aí nós estabelecemos uma sintonia doentia, porque isso vai contra o ensinamento do Evangelho, vai contra a lei de amor. Quem julga passa a viver sob constante julgamento interior, torna-se rígido consigo mesmo, né? Cruel, perde a paz, perde a leveza. E nós estamos fazendo isso o tempo inteiro. Talvez seja disso que nós perdemos um pouco a alegria de viver de um modo simples. E nós estamos sempre criticando tudo, tudo. Entra num restaurante para comer, já vem a crítica, já vem o julgamento, já vem isso, já vem aquilo, de modo deplorável. Não é para o bem, de um elogio, não. É sempre para o lado negativo. Então, tudo isso
vai fazendo com que nós fiquemos duros de coração. Vai trazendo inquietação, angústia, e acabamos sozinhos mesmo, porque ninguém gosta de uma companhia desse jeito, né? Por outro lado, né? Esse é o lado de quem julga, de quem não compreende, mas temos o lado de quem compreende, que tem empatia, que sabe valorizar o lado humano das pessoas. Então, quem compreende tudo isso está sempre num estado de leveza natural. As relações, os relacionamentos são mais saudáveis porque você não fica criticando a outra pessoa, porque você olha como um, um ser passível de erro, porque não é nossa função endireitar as pessoas, nem, isso serve para o meu marido. Não. Esse ensinamento que você está falando serve para o meu marido, para minha sogra. Não, serve para nós. As relações, elas têm que ser saudáveis, porque nós é que temos que nos modificar. Não vamos modificar a nossa família, o nosso filho, lógico, nós vamos educar, ensinar tudo, mas a empatia que nós temos que desenvolver em nós, de olhar com amor para as outras pessoas, para que nós possamos viver com mais serenidade, sem tanto sofrimento. E o mundo está desse jeito que está hoje, porque nós somos o reflexo nesse mundo. Nós refletimos no mundo exatamente o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Então, quando Jesus fala, você enxerga o cisco, né? Numa das falas de Jesus, você enxerga um cisco no olho do seu irmão e não enxerga uma trave, ou seja, um pedação de madeira no seu olho, né? E essa imagem que Jesus usa, né? Ela é bem reveladora, né? Não é uma acusação. Jesus jamais julgou e acusou ninguém, mas é uma revelação. Então, o que que Jesus quis dizer com isso, né? Do cisco e da trave no olho, né? Que nós somos atentos somente aos defeitos dos outros, não aos nossos. Somos incrivelmente indulgentes com os nossos defeitos. A gente compreende, eu ainda sou um espírito em construção, eu ainda erro muito, não sei o quê, mas e o outro? Aquilo que nos incomoda no outro é aquilo que nós não resolvemos em nós. Fulano gosta muito de falar da vida dos outros. Eu não admito, não sei o quê, mas isso aí ainda é um defeito nosso também, né? É uma sombra não reconhecida. E nós vivemos cercados das sombras, né? Então, o lado sombrio nosso, de vez em quando aí, ou quase sempre, né? Aparece e mostra quem realmente nós somos, né? Então, o Evangelho nos convida a trocar o foco dessa coisa toda. Menos vigilância sobre a vida alheia, mais vigilância sobre a nossa vida, mais trabalho interior. Transformação moral é exatamente isso. Quando nós cuidamos da nossa própria transformação, o impulso de julgar, ele diminui naturalmente. É um trabalho sério que nós temos que fazer, intenso, diário, porque o julgamento ele vem em formas de crítica. E quando nós criticamos muito, também é uma forma de violência. Dizem aí os terapeutas todos que não existe crítica construtiva. Sempre é uma forma de violência, né? E nós vamos lembrando sempre que a comunicação pode ser violenta também. Nem toda violência é física só. A crítica constante é uma violência silenciosa. Você está ali o tempo inteiro só criticando. Palavras, elas costumam ferir bastante, né? Rótulos que nós pusemos, que pomos nas pessoas, é uma forma de você amordaçar a pessoa, aprisionar a pessoa. Julgamentos o tempo inteiro, filhos principalmente, seja, né? Tá ali sempre desmotivam. E toda e qualquer condenação, ela não é saudável se nós condenamos, porque nós não temos atributo espiritual para condenar ninguém. Quantas pessoas desistiram de recomeçar ou desistiram até da vida? Quantos casos de suicídio nós temos porque nós julgamos e condenamos as pessoas
sem nem sequer ouvir a pessoa. Já, principalmente dentro da família, né? Já afasta, exclui a pessoa por uma condenação, um julgamento que não compete a nós fazermos. E as pessoas cometem atos de suicídio muitas vezes por causa disso. Quantas pessoas cometem esses atos porque por medo de serem julgados pela sociedade, porque ficaram pobres, ou estão endividados, ou porque têm uma designação genérica diferente, ou porque isso, ou porque aquilo. Quantas pessoas carregam culpas profundas porque foram criticadas e julgadas? Jesus jamais afastou ninguém pela crítica. Jesus, sim, acolhia com um olhar, dando esperança para as pessoas. Todo mundo conhece o episódio da mulher adúltera. Onde estão que te condenaram? Saíram, Jesus. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Não quero saber da sua vida, né? Não vou te julgar. Onde colocamos a crítica, Jesus usava de misericórdia. Onde nós apontamos o dedo e os erros, ele oferecia recomeço. Vai e não peques mais. Então, a compaixão no lugar da crítica sempre, que é o nosso tema de hoje, né? Não julgar. Usar de compaixão, de misericórdia. Jesus, ele não pede apenas para nós pararmos de julgar. Ele fala, não julgueis, mas ele fala, use de compaixão. Jesus traz um convite. Que tal substituir o julgamento, aliás, o ato de julgar, pela compaixão? E o que é a compaixão? Não é uma pena, um dó que você tenha, né? Não é condescendência, não é concordar com tudo ou ser conivente com o erro. Compaixão é reconhecer a limitação e a dor do outro. Lembrar sempre, isso vale para nós também, que ninguém erra por prazer ou por vontade de errar mesmo. Entender que cada espírito, inclusive nós também, estamos num ponto do caminho. E às vezes nós nos julgamos também com rigor e crueldade, né? Nós estamos em algum momento da nossa vida que precisamos refazer as opiniões, refazer os julgamentos, o entendimento de cada um dos nossos atos. Então, antes de criticar, vamos lembrar sempre: se eu estivesse vivendo o que essa pessoa está vivendo agora, eu agiria diferente? Trocar a frase, né? Que é a primeira coisa que nós fazemos, como pôde essa pessoa fazer isso? E a gente viu, né? Tá cheio de casos aí que a gente ouve, né? Como que a pessoa pode fazer isso? Ou então, por que que a gente não pensa assim? Como será que a pessoa chegou nesse ponto? Será que não houve uma influência espiritual, uma dor, ou uma ignorância, uma cegueira que levou a agir desse jeito? Até porque nós não compete, de novo, né? Não compete a nós julgarmos nada disso, né? E se nós não tivermos nada para falar, para edificar, vamos silenciar. Diante de casos que chocam, né? Ou mesmo atitudes das pessoas, mesmo dentro de casa, né? Silencia se você não tiver nada para falar de edificante. Ora, faz uma prece em vez de comentar. E ao invés de expor a pessoa, e às vezes, né, até em altas falas, em altas, bradando, gritando, né? Em vez de expor, vamos ajudar. A compaixão, ela não é uma pena que você tem com a pessoa, é um jeito de educar com amor. E se nós usarmos de dureza, nós não vamos exercer a compaixão. Então, o julgamento precoce ou que não nos compete, ele nos afasta de Deus, porque nem Deus julga ninguém. Deus dá a cada um conforme suas obras. Quanto mais nós julgamos, ou criticamos, ou emitimos a nossa fala cruel em cima dos atos das pessoas, mais nos afastamos do sentido do evangelho. Porque o julgamento, ele endurece o coração. Ele bloqueia o amor, a caridade, impede que nós sejamos humildes, nós consideramos acima das outras pessoas. Nos coloca no lugar que pertence a Deus. Então,
De hoje em diante somos Deus, que julgamos, né? Somente Deus conhece o passado espiritual de cada um. Somente Deus sabe das lutas invisíveis que cada um passa na sua vida particular aí, que às vezes estamos com um sorriso nos lábios, mas por dentro estamos massacrados. O que não justifica erro nenhum, né? É somente não julgar, é isso que nós estamos falando. Somente Deus sabe das provas assumidas antes da reencarnação. E somente Deus conhece o grau realmente, o estágio em que cada um está, em que cada consciência atua. Quando nós julgamos, nós esquecemos que somos tudo isso também, frágeis também, passíveis de erro. E quando nós exercemos a compaixão e a compreensão, nós nos aproximamos de Jesus, que era assim que Jesus agia, né? Então, o não julgueis não é uma ordem severa, uma crítica que Jesus faz para nós, é um convite libertador. Menos pedras nas mãos, mais luz no coração e no olhar, né? Mais silêncio respeitoso quando nós não temos nada de bom para falar. Lembrando sempre que todos nós erramos, todos nós estamos aprendendo, todos nós precisamos de tempo, paciência e misericórdia divina. O mundo está cheio de críticos, não precisa de mais um para criticar, né? Precisa sim de mais corações amorosos, espíritos que acolham, empáticos, pessoas que inspirem recomeços da nossa vida. Erramos até agora? Tudo bem, tá? Já está feito, o passado não tem mais como consertar. É um presente para construir o futuro. E aí um dia nós vamos ouvir de Jesus, que essa frase fique no nosso coração, encerrando assim o nosso evangelho de hoje. Aprendeste a amar como eu amo a humanidade. Jesus falando, né? Isso que Jesus espera de nós, que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. Que essa frase então possa nos inspirar a julgar menos, a usar mais compaixão, porque todos nós somos passíveis dessa compaixão divina nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe e nos envolva nesse imenso amor que ele traz para toda a humanidade. Muita paz a todos. E assim, sentindo esse amor tão gostoso de Jesus nos envolvendo, nós vamos mantendo essa sintonia amorosa e retribuindo esse amor através das nossas vibrações. Que o nosso planeta Terra seja envolto por essa vibração de amor, de paz, de união e de fraternidade. Que a humanidade possa ser estimulada a seguir os ensinamentos de Jesus, a seguir as leis divinas, para que possamos ser mais felizes. Vibremos saúde a todos os doentes do corpo e da alma, para que todos encontrem o lenitivo, a força e o equilíbrio. Vibremos entendimento a todos os lares, para que as famílias se unam, se fortaleçam e possam despertar e desenvolver as suas qualidades nesse núcleo familiar. Vibremos pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, pelas crianças que se encontram nos abrigos. Enfim, vamos vibrando muito amor, muita luz no coração de todos eles, para que encontrem sempre corações generosos que deem a eles atenção, carinho. Vamos vibrar para todos os trabalhadores do bem, em qualquer religião ou qualquer ramo, que eles possam perseverar, levando o agasalho, levando o alimento, levando a boa palavra, enfim, levando tudo que as pessoas necessitam. Vibremos para que os empresários possam prosperar a fim de que abrirem mais vagas de emprego, que assim que as pessoas possam encontrar maneiras dignas de terem a sua vida. Vibremos pela juventude para que seja orientada no caminho do bem. Vibrar para que aqueles irmãozinhos que ainda se encontram, não é,
envoltos com todo tipo de viciação, possam ter o despertar, a fim de que se libertem desse caminho tão inadequado que escolheram. Vamos pensando também naquelas pessoas que disseminam o mal, as mentiras, que encontram prazer em fazer o mal, em prejudicar, que elas também despertem para a realidade e percebam o quanto elas mesmas estão sendo prejudicadas. Vamos vibrando pela confraternização religiosa, pela paz no nosso planeta, para que todos os dirigentes de nações possam se unir em benefício comum, para que haja, Senhor, mais humanidade em todos os governos, para que haja auxílio mútuo, para que as nações possam se unir e não se segregarem pelo poder. E vibremos pelo nosso país, pelo nosso povo, para que haja justiça, para que todos nós possamos, Senhor, ter uma vida digna. E assim vibremos por nós mesmos, por nossos familiares, por nossos amigos, pelo nosso lar, local de trabalho, que possamos receber o amparo de toda a espiritualidade amiga. E assim, nesse instante, nós vamos nos colocando à disposição para recebermos todas as energias que estão sendo transmitidas através do passe. Que essas energias benéficas possam ser derramadas sobre nossa cabeça e elas vão se espalhando ao redor do nosso corpo, sendo absorvidas pelas células do corpo físico, espiritual e mental. E essas energias de fortalecimento, de equilíbrio, de saúde, vão nos abastecendo daquela sensação de bem-estar. Nós vamos nos sentindo mais corajosos, com esperança, com alegria de viver, nos sentindo assim acolhidos por essa equipe espiritual. Essas energias intensas ficam impregnadas em cada um de nós. E nos locais onde mais necessitamos, elas ficarão ali trabalhando para o nosso reequilíbrio, para a recuperação da saúde. Que nós tenhamos a certeza absoluta desse amparo, que ao ingerirmos a água durante a semana, nós possamos fazer a nossa oração, para que assimilemos todos esses fluidos benéficos, que essas energias possam ficar impregnadas nas paredes do nosso lar, que o nosso lar fique envolto nessas vibrações de paz, de harmonia. E que se alguém estiver ouvindo esta assistência num leito de dor, num hospital, que tenham a certeza que esse quarto também está envolto em luzes intensas e que Jesus também está aí. E assim, meus queridos, nós vamos nos despedindo, na certeza absoluta do amparo divino, que nos dá diariamente oportunidade de recomeçarmos, que nos ampara, especialmente nos momentos de queda, onde eles ajudam a nos levantar para continuarmos a nossa caminhada. E juntos de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, nós nos despedimos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.